dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e estamos iniciando mais um React Realidade Capixaba. E mais uma vez eu vou começar falando sobre a Cezam. Falando não, nós vamos ouvir. Eu tenho sido muito duro e cobrado muito da Assembleia Legislativa o posicionamento dos deputados sobre o tema. E aí o deputado Calegari fez um pronunciamento primeiro sobre o tema, dizendo que ia cobrar explicações. Vamos assistir o vídeo do deputado primeiro e aí eu comento depois. Incompetente a Cezam é. Agora, se a sua administração é corrupta, aí isso precisa ser verificado. Não ao presidente da Cezam, eu não aceito R$500 mil para parar de te denunciar. Então você continua prejudicando a população capixaba. Não há um município do Espírito Santo hoje, atendido pela Cezam, que seja satisfeito de ser expressado. Desde a água suja e imprópria para o consumo na serra, até obras que destroem as ruas em Cumbi. E ainda sendo acusado de corrupção. A reputação do jornalista faz é bem inteligente, assim, bem interessante. Porque ele fala R$500 mil pagos em 10 parcelas de 49 mil e pouco via o quê? Publicidade. Quem lembra do escândalo do Carequinha, do governo Lula, do Marcos Valério, sabe que publicidade é uma das maneiras mais fáceis e usadas de corrupção no Brasil. Eu não sei se ele realmente corrompeu. E por isso estou entrando no requerimento solicitando, sabe a quem? Ao Tribunal de Contas. Eu quero uma auditoria das contas da Cezam e vou entrar com um pedido de CPI para investigar. E me coloco à disposição do seu filho para ouvir as explicações, se é que há. Primeiro foi o deputado Calegari que se manifestou e já enviou um documento ao Tribunal de Contas pedindo uma auditoria nas contas da Cezam. E disse que vai apresentar, também vai começar a recolher assinaturas para fazer uma CPI, instaurar uma CPI para investigar a Cezam. Depois disso, o deputado pediu que a sua assessoria me procurasse e eu fui ao gabinete de alguns deputados que me ligaram, aí não foi só o deputado Calegari, eu fui ao gabinete deles e entreguei as provas. A partir daí, aconteceram outros pronunciamentos. Primeiro a falar foi o deputado Lucas Polesse. Vamos acompanhar aqui agora. Outro ponto que a gente tem falado são de denúncias que a gente tem recebido muito aqui no Estado, em diversas esferas, sobre a Cezam. Infelizmente, a gente viu aí um jornalista do Estado, Marcelo Paranhos, levantando vários questionamentos, inclusive com notas fiscais, uma situação muito suspeita, e nós, como deputados, não temos outra opção que não seja averiguar. Então, a gente está recebendo material aí de todas as denúncias, o que estão passando para os nossos gabinetes, tanto eu como o deputado Calegari, como outros deputados aqui que quiserem se disponibilizar, estão fazendo isso aqui. E acho que é muito importante fazer esse levantamento, né? A Cezam é uma autarquia, tem um caixa próprio ali, completamente desvinculado. Então, muitas vezes nós nos atentamos a fiscalizar as secretarias, o caixa do Poder Executivo, que é onde a gente está mais em cima, né? E esquece de autarquias, esquece de uma Cezam da vida, esquece de um Detran da vida que tem um orçamento próprio. Inclusive, essas autarquias investem em publicidade também, né? Investem em publicidade, às vezes com caixa maior que o do próprio governo. A gente lembra na pandemia que o maior contrato de publicidade que teve aqui no Espírito Santo foi do Detran, não foi nem do governo do Estado. Inclusive que o Ministério Público de Contas cancelou essa contratação de publicidade. Então acho que é importante a gente fiscalizar essa questão desses gastos, mesmo com publicidade, por exemplo, não só do Poder Executivo, como a gente vem fazendo, mas também das autarquias, da Cezam, do Detran, para ver como isso está sendo gasto. Enfim, estamos recebendo denúncias, deputado Calegari também, deputado Alcântara, todos nós. Inclusive quero direcionar uma parte aqui para os deputados, para eles fazerem as contribuições deles nesse sentido dessa fiscalização. A gente não é leviano, a gente não levanta denúncia sem se aprofundar no tema com propriedade, mas estamos informando aqui que comunicaremos
contataremos as autoridades responsáveis, os órgãos de fiscalização, para que se atentem nesse tema que é muito importante e que tem denúncias robustas, infelizmente. Depois do pronunciamento do deputado Lucas Polesse na Assembleia, ele deu uma parte e, pela segunda vez, o deputado Calegari se manifestou sobre o tema. Vamos acompanhar agora o segundo pronunciamento do deputado Calegari. Deputado Lucas, isso que você está levantando agora é algo muito importante e, ao mesmo tempo, algo terrível. Porque é terrível sempre que um gestor ou gestores são suspeitos de algo ilícito. Ontem, nessa mesma tribuna, eu levantei essa questão do jornalista Marcelo Paranhos, que ele fez a denúncia grave, nos apresentou documentos, nos apresentou nota fiscal de material de construção, gasto em obra da casa do senhor Muni, lá em Iriri, uma casa que seria dele. E aí fica aquela questão, sabe por quê? Porque, como você disse, deputado Lucas, nós temos uma fiscalização muito grande sobre a administração direta, mas a administração indireta, muitas vezes isso fica mais precarizado. E no caso da Cesan, essa companhia pública, nós temos uma situação que é a seguinte: o governo Bolsonaro aprovou o marco do saneamento básico, que dá 3 opções e sub-opções dentre essas para lidar com o saneamento básico. 3, manter estatal, que é uma péssima situação, que não resolve os problemas do saneamento, não resolveu aqui no Espírito Santo até hoje, até os dias de hoje. Privatização, que a meu ver é o melhor caminho, porque você transfere para a iniciativa privada, que tem capital, tem know-how e principalmente não tem interferência política, a questão do saneamento, e você tem, por fim, as PPPs, parceria público-privada, que também não é bom. Por quê? É o pior dos mundos. A estatal transfere o ônus, que é o trabalho, é o saneamento básico em si, mas mantém o bônus, que é o quê? O cabide de emprego, a interferência política. E aí você vê uma situação trágica como a da Cesan, que tem hoje um passivo ambiental vergonhoso no estado do Espírito Santo, despejando toneladas e toneladas de esgoto nos mananciais da Serra, no mar aqui em Vitória e Vila Velha, que faz obras mal feitas em todo o estado e agora suspeitas de corrupção. Eu já fiz um requerimento, pedido que vai passar para o Tribunal de Contas, para auditarmos essas contas da Cesan, em especial as contas referentes à publicidade, porque a denúncia envolve o pagamento de sites de notícia, inclusive, pasmem, para atacar membros do próprio governo. Pelo jeito existe hoje um racha no governo. E a Cesan está sendo usada como ferramenta para isso. Ferramenta de disputa ideológica, política, ideológica não. Disputa fisiológica dentro do governo do Estado do Espírito Santo. Então isso é muito grave, o Ministério Público já está investigando e peço que o Tribunal de Contas entre firme para fazer auditoria dessas contas. Quando eu estive no gabinete do deputado Calegari, falei para ele da minha surpresa até então de nenhum deputado estadual ter se manifestado, ele foi o primeiro. Também falei da minha surpresa de nenhum deputado federal se manifestar sobre o caso e nenhum senador. O deputado confidenciou que é pré-candidato ao Senado e que pautas como essa de interesse do cidadão capixaba serão levadas sim para o plenário do Senado, porque lá ganha uma dimensão maior, lá chama a atenção do país todo, e aí pressiona quem está no Estado. Quando a gente consegue que uma denúncia relevante dessa, envolvendo uma companhia que fez uma licitação com um consórcio com empresas espanholas, 7 bilhões de reais, quando a gente consegue que esse debate, essas denúncias, saiam do Espírito Santo e ganhem o território nacional, a gente consegue, olhos em cima. E aí ninguém abafa nada. Ele disse que será candidato ao Senado
para levar essas pautas também para o Senado. Uma pena que os nossos senadores hoje não queiram debater o assunto. E depois do deputado Calegari, quem se pronunciou foi o deputado Alcântara Filho. Vamos assistir agora a manifestação do deputado Alcântara. Presidente, também em a parte, quero aqui me somar, parabenizar a fala do deputado Lucas Polezi, deputado Calegari, e dizer que é função elementar do nosso mandato parlamentar a fiscalização. Nós temos essa missão, esse mister constitucional de fiscalizarmos. Obviamente, como foi dito pelo deputado Lucas Polezi, a gente não está aqui para fazer pré-julgamento, mas, diante de fortes indícios, como esse aqui, nota de material de construção, e não é só uma, são várias, o mínimo que nós devemos fazer é buscar informações. Então, nós vamos aqui, além das medidas já tomadas pelos colegas, nos somarmos aí o deputado Lucas Polezi para requerermos informações, assim como teve uma denúncia do secretário de Cultura, que eu fui um dos que apresentou um requerimento de informações e estamos esperando. E eu acho que pelo andar da carruagem, nós devemos em breve fazer uma CPI para investigar de fato esses desmandos e essa corrupção aparente que está instaurada e está acobertada no estado do Espírito Santo. Obrigado. O deputado Alcântara também lembrou de um outro caso, que é o caso da cultura, mas que infelizmente sobre esse tema eu estou censurado, censura prévia pela Justiça Capixaba, e eu não posso comentar. Mas o deputado disse que pediu explicações. E também reforçou, e vocês viram ali na mão do deputado, a nota fiscal que eu venho mostrando aqui, já está entregue aos deputados, disponibilizada. Eles já verificaram e, por isso, estão embasando nas provas que receberam os pronunciamentos e os pedidos que farão. Agora nós vamos continuar acompanhando o caso e vamos perceber, acompanhar de mais perto o comportamento e o resultado dessa fiscalização dos deputados. E eu também, fazendo justiça aqui, eu também fui convidado como testemunha pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que quer olhar as provas para poder decidir os próximos passos. Então, eu também vou à Delegacia de Combate ao Crime e Corrupção do Estado, que eu vou lá entregar as provas e prestar o meu depoimento como testemunha. E vou trazendo para vocês as novidades desse caso. Agora, vou falar sobre Anchieta, mais uma vez. Quantidade de pedido, socorro da população, servidor público, a quantidade de reclamação no município de Anchieta é um absurdo. E aí eu vou mostrar para vocês 3 temas aqui. Mas nós vamos desenvolver o raciocínio e vamos entender. Primeiro, lá atrás, durante a campanha, foi feita uma denúncia. Agora está aí, Espírito Santo Notícias. O site trouxe, não sei se foi o primeiro a trazer a notícia, mas foi o primeiro que eu vi. Servidora ligada à Prefeitura de Anchieta é indiciada pela Polícia Federal por compra de votos com cestas básicas. MP propõe acordo. Não sei que tipo de acordo, né? Se a Polícia Federal denunciou, se tem provas, se é verdade, tem que suspender a eleição e fazer outra. Se é compra de voto para eleger o prefeito, precisa de mais o quê? Se compra de voto com cesta básica, explorando a carência da população, comida. Se as pessoas estão trocando comida por voto, e a Polícia Federal já comprovou, viu indícios e encaminhou à justiça. Não tem acordo nesse caso. Esse caso precisa suspender a eleição. Aí eu não sei se a legislação diz que o segundo colocado assume ou se tem uma nova eleição. Isso é uma discussão longa nos tribunais. Mas tá aí, começou errado. Aí vamos ver um vídeo, aí começa o prefeito, que eu perguntei aqui na semana passada, cadê o prefeito de Anchieta que está sumido? Aí ele tentou criar uma pauta positiva. Vamos assistir a pauta positiva. Notícia boa, hein? Léo, faz o Pix aí! O mês de junho está acabando. Foi um mês de muito trabalho, mas de muitas conquistas também. Neste finalzinho,
Notícia boa! O pagamento do salário do mês de junho, que estava programado para segunda-feira, está antecipado. Pagaremos amanhã, sexta-feira, dia 27, o salário do servidor, mas também o ticket de alimentação. Mesmo com as dificuldades passageiras que temos enfrentado, o pagamento do salário do servidor é uma prioridade para a gente. Agradeço a confiança de todos vocês e já aproveito para fazer um convite especial. Venha curtir e aproveitar conosco os festejos de São Pedro que acontecem neste final de semana. Muito obrigado pelo apoio e principalmente por essa confiança. Um grande abraço a todos. Parece piada com a cara da gente. Notícia boa. Em vez do salário sair amanhã, vai sair hoje. Essa é a melhor notícia que o prefeito tem. E que dificuldades ele está passando? Se ele era secretário do ex-prefeito, que é o padrinho político dele, e o ex-prefeito ficou 8 anos no cargo, agora ele entrando aí, é continuação, mais de 8 anos já no poder, não conseguiram ainda organizar nada, continuam passando dificuldade, então não tem capacidade para estar no cargo. Não podia estar sentado na cadeira. Aí, cargos comissionados criados, dados lá para os vereadores para fazer aquele esquema de só voto, só falo o que eu quero e eu te dou cargo aqui. Da praça, o prefeito não fala. Do esgoto sendo jogado numa lagoa que vai direto para o mar, o prefeito não fala. Dos cargos para parentes de vereadores, o prefeito não fala. Aí não conseguiu nenhuma pauta positiva, aí ele vem dizer que antecipou o salário em 24 horas. Parabéns, prefeito. Grande conquista sua. Agora eu vou mostrar uma terceira imagem para vocês verem que o que começa errado e passa por esse deboche de que a notícia boa é antecipar o salário em 24 horas, olha o que acontece. Solta aí, por favor. Essa é uma imagem de uma creche no município que pessoas populares, as pessoas já estão me mandando desesperadas. São muitas imagens de muitos problemas. Mas esse eu peguei porque, assim, é uma creche, está cuidando das crianças. Olha como... Repassa o vídeo de novo, por favor. Olha o cuidado. Se alguém disser assim, porque está em obra, tá vendo? Tem um som do lado de lá, e um colchonete onde as crianças descansam. Tem os brinquedos das crianças. Olha a parede toda rachada. Isso não é a prioridade do prefeito Léo? E ele não pode nem falar nada, porque ele era da administração passada. Como é que deixa chegar nesse ponto? Se é assim que ele cuida das crianças, e é a notícia boa dele antecipar o salário do servidor em 24 horas, olha, tá tudo errado em Anchieta. E aí a Polícia Federal denuncia que os votos do Léo, parte deles, foram conseguidos explorando a miséria da população, dando comida em troca de voto. Vocês acham que, como está ali no título, o Ministério Público propõe acordo, você acha que tem que ter acordo? Ou tem que encerrar o que começou errado? Para que a realidade em Anchieta seja outra. Porque os vereadores não se manifestam sobre os problemas, não podem falar. Estão lá cheios de cargos para parente. O prefeito apareceu agora, de tanto que eu cobrei, para dar uma notícia que eu não sei para quem foi legal a notícia. Que grande vantagem trouxe. E a população continua cobrando que está tudo ruim em Anchieta. Vou continuar cobrando, fiscalizando. São muitas informações, imagens e denúncias de Anchieta. E eu vou ao município essa semana gravar de novo lá e visitar algumas coisas que as pessoas me mandaram com denúncias e coisas graves, como a poluição, o esgoto sendo jogado num lago, e esse lago vai direto para o mar e vai contaminando tudo. Que aí envolve falta de fiscalização da prefeitura e a companhia que deveria cuidar do esgoto não cuida. Agora eu vou trazer um tema que, quando eu denunciei aqui, muita gente reclamou. O Sindicato dos Corretores de Imóveis fez uma nota pública repudiando, chamando de fake news e mentira, que não tinha problema nenhum. E nós viemos assim, como eu falo para vocês, quando denuncia porque tem prova, tem investigação, tem um trabalho sério por trás. O verdadeiro jornalismo investigativo tem provas. Olha o que saiu.
Diário Oficial da União, publicado em 25/6/2025. Resolução. Decreta intervenção federal no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região, Espírito Santo e da outras providências. Uma intervenção federal. Bota uma outra imagem da nossa denúncia há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Cresci vai pagar R$ 1.600 por galão de 20 litros de água para evento. Essa era uma licitação que nós recebemos a denúncia, esmiuçamos, olhamos e vimos absurdos, entre eles esse. Aprovado por quem fazia licitação, contratação, compra, a pessoa olhou a tabela e aprovou. Galão d'água, 20 litros por R$ 1.600. E aí agora, volta por favor a imagem anterior. O que acontece? Nós fizemos a primeira denúncia, chama a atenção, começam a aparecer os problemas. Depois que a gente faz a denúncia, esse é o nosso papel. Outras pessoas tomam coragem e começam a denunciar. Decreta intervenção federal no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Espírito Santo. Quando a gente denuncia, é porque a gente tem provas. Não adianta espernear, fazer bravata, falar besteira e contar mentira nas redes sociais. Acusaram a gente de um monte de coisa. E tá aí agora. Agora estou aguardando a nota oficial explicando essa intervenção federal, porque aquela licitação, até hoje, ninguém explicou. Parabéns para quem está trabalhando e fiscalizando e cuidando do dinheiro público. Agora eu vou fazer umas notinhas. Por quê? São muitos temas, são muitas denúncias, a gente vai acompanhando, é um trabalho de investigação sério, que às vezes leva tempo. E eu entendo a angústia, a pressa da população que está sofrendo no local e fica cobrando mais notícia, mais notícia. O que a gente pode fazer é fiscalizar, investigar, publicar e cobrar. Mas a ação efetiva a partir daí é do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Então, nós continuamos cobrando. Então, tem uma série de temas que eu vou abordar aqui agora para vocês entenderem que nós ainda estamos acompanhando. Ainda não estão finalizados. Mas uns levam mais tempo, outros menos tempo. Vocês veem esse caso do Conselho Regional, que eu acabei de mostrar, dos corretores de imóveis. Eu estava sendo cobrado, tinha 2 meses, porque não falava mais do assunto. Mas tinha uma investigação em curso. E agora vem a intervenção federal. Às vezes demora mais do que a gente gostaria. Mas a justiça vai conseguir ser feita num determinado momento. Primeiro, Serra, município de Serra. Ainda estou acompanhando a investigação daquela safadeza de vereador vendendo o voto ou abrindo, fazendo emenda, através, cobrando dinheiro. O áudio eu já soltei aqui inúmeras vezes. Nenhum vereador da Serra quer se manifestar no plenário. Está na mão dos Ministérios Públicos e nós estamos acompanhando. Ainda não tem solução o caso. O que a imprensa pode fazer é continuar denunciando e cobrando. E agora tem um outro caso. Se esse caso envolvendo vereadores da Serra vai provocar mudança na composição da Câmara, tem um outro. Existem 2 investigações sérias mostrando que usaram mulheres para poder justificar a necessidade das cotas na campanha de vereador, usaram mulheres sem dar capacidade para elas serem candidatas ou usaram só o nome para constar ali na lista. São as candidaturas laranja. Mulheres que não disputaram de verdade, foram só utilizadas por interesse dos presidentes de partido. Existe uma investigação séria e alguns vereadores vão perder o mandato. Isso já aconteceu em outros municípios e vai acontecer no município de Serra. Estou acompanhando o caso, já pedi explicação e na próxima semana eu espero já ter a resposta sobre esse caso para apresentar um parecer para vocês. Mas na Câmara da Serra nós vamos ter mudanças, tanto pela corrupção quanto pelo motivo de cota de candidato laranja que eles botaram nas cotas de mulheres, tá certo? Estou acompanhando para vocês que vêm cobrando.
Pedro Canário, eu denunciei o contrato aqui absurdo em Pedro Canário. A prefeitura suspendeu. A informação da prefeitura que foi um servidor que fez e deu uma ludibriada no prefeito e na secretária. Isso é inacreditável. Uma licitação que era uma adesão de ata de milhões e o prefeito e a secretária falaram a explicação que foram ludibriados pelo servidor. Nós estamos acompanhando, estamos apurando. Eu vou trazer o desfecho desse caso. E para quem no município está dizendo que o prefeito me proibiu de falar do tema, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Vou trazer o tema completo e a explicação completa para vocês ainda. Agora eu vou falar mais uma vez sobre o IFA, o hospital lá em Guarapari. É um caso tão longo, eu já venho abordando a questão do hospital de Guarapari desde 2008. É uma história muito longa. Então eu vou abordar aqui esse capítulo atual. Servidores, funcionários, colaboradores reclamam de repasse financeiro e reclamam de que não são bem tratados como deveriam ser dentro da unidade, reclamam que não tem área de descanso adequada, faz uma série de reclamações. O IFA mandou uma nota rechaçando todos os pontos, dizendo que é tudo adequado. Aí depois que eu li aqui na semana passada a nota da direção do IFA, eu recebi mais um monte de imagens e um monte de denúncias, inclusive essa que vocês estão vendo aí na tela, é uma funcionária descansando no chão, em cima de lençol. Ah, tem uma poltrona aqui, aquela poltrona tipo poltrona do papai de ver televisão, que a gente sabe que para quem faz plantão de 24 horas, dormir naquilo ali, quando a gente fica no hospital acompanhando um parente e a gente precisa descansar numa poltrona dessa, alguém consegue descansar? Quer dizer que para o hospital, entre comprar 10 poltronas dessas, ou 10 colchões que sejam no chão para não ficar assim em cima de lençol, ou 10 camas para botar lá para o pessoal poder, quem está trabalhando, poder descansar na hora do descanso. Será que o valor é tão diferente assim? Não pode dar uma atenção ou escutar o pedido, a súplica dos funcionários? E a questão do repasse, eles continuam dizendo que não repassa tudo. O IFA diz que faz o repasse do dinheiro que vem federal, estadual, imediatamente para os funcionários. Os funcionários pedem que eu vá ao local fazer uma fiscalização e o IFA já me convidou para ir. Então, eu vou comparecer ao local, vou pedir para olhar esse espaço, para gravar eu mesmo e trazer para vocês as minhas percepções no local e vou tentar entender por que tem funcionários dormindo em lençol no chão, na hora de descanso. E por que não tem um armário que seja para os funcionários. Eles largam as bolsas em cima do sofá. E se sumir um documento, uma carteira, um telefone, sumir alguma coisa? Quem se responsabiliza? Eu vou conferir isso mais de perto ainda. Uma visita ao IFA agora eu vou fazer, porque as duas partes já pediram que eu fosse ao local conferir. Agora um outro tema, Cariacica. Vou mostrar para vocês aqui uma notícia que saiu, coluna Plenário por Eduardo Maia, ciúme paira sobre Cariacica. Eu vou aproveitar, não sou aqui de ficar fazendo elogio, rasgando elogio, eu acho que já tem muita assessoria de comunicação e site chapa branca por aí para fazer elogio para os outros. Eu acho que o meu papel e o jornalismo investigativo é a gente apurar o que está errado e poder apresentar isso para a população. Então eu vou aproveitar essa notícia positiva para chamar atenção para outros pontos. Ciúme, que Cariacica está recebendo muita ajuda, está fazendo muita coisa, muita obra, muito ponto positivos apresentando e que outros municípios nem tanto. Gente, se o dono não vigia o comércio não dá lucro. O que isso quer dizer? Se o chefe não está no local, o local não prospera. Clério Sampaio, eu fui fiscalizar, eu fui perguntar, eu fui ouvir fontes. Clério Sampaio está o dia inteiro dentro de Cariacica, cuidando do município.
Aqueles vídeos que ele compartilha 5 horas da manhã, que eu tô aqui olhando capina, limpeza de rua, limpeza de vala. Falei, isso deve ser jogada de marketing. Fui fiscalizar. O prefeito tá lá mesmo nesse horário. Nem precisa ser 5 horas da manhã, pode ser 7, pode ser 8. Mas ele tá lá 5 horas da manhã já olhando a cidade. E outros prefeitos estão viajando o estado já pensando na próxima eleição. A resposta para isso é: estão com ciúme de Cariacica? É o olho do dono que engorda o boi. Já ouviram essa expressão? Se em vez da gente pensar tanto em campanha, começar a pensar um pouco mais naquilo que nós somos pagos para fazer, naquilo que os políticos foram eleitos para fazer e recebem para fazer, quem sabe, em vez de ter ciúme, estariam disputando ali, palmo a palmo, os mesmos benefícios e melhorias para a população. Então, como eu falei, não gosto de elogiar ninguém, não gosto de dar os parabéns, porque a gente corre risco de se decepcionar, mas parabéns ao prefeito de Cariacica, o Clério Sampaio, que pelo menos está lá fiscalizando, está aí a notícia, está lá dentro do município dele trabalhando e muitos outros viajando por aí, tá certo? E agora, para encerrar, tá aí para vocês. 25 dias sob censura prévia. Quem me acompanha sabe qual é o tema. Quem não me acompanha, não adianta pesquisar nas redes sociais, porque tá tudo fora do ar. Ah, mas você podia dizer qual é o tema. Não, não posso. Estou proibido de falar qualquer coisa sobre esse tema. Censura prévia no Espírito Santo. Nesse período, um integrante do alto escalão do governo, Renato Casagrande, entrou com uma censura prévia, pedido para que eu não pudesse falar dele. O judiciário capixaba aceitou através de uma juíza e está aí. O máximo que eu posso fazer é contar os dias para saber quando esse absurdo vai acabar. Então, como eu não posso falar nada sobre esse tema, quero agradecer a vocês que continuam mandando material, continuam acreditando no trabalho e apoiando. A gente só cresce nas redes sociais e quanto mais você compartilhar, mais curtir, mais comentar, cobrar. Pode ser crítica positiva, crítica construtiva, não precisa ser só elogio, não. Vamos lá, ajudar a divulgar o trabalho, porque quem sabe, com vocês compartilhando, comentando e cobrando e dando a opinião de vocês, a gente consegue acabar com esse absurdo que é a censura prévia, por exemplo. Podem continuar enviando material, porque vocês sabem que, para os temas que não estão em censura prévia, vocês têm voz.